E estamos começando um novo vídeo do Zcast. Dessa vez sou só eu pra falar de um filme que eu odiei profundamente, o que é triste, porque se tivesse mais alguém aqui, poderia ajudar a defender o West Side Story, que é pra mim uma perda de tempo. Mas antes de falar do filme, a gente tem que falar que a gente tá fazendo o corridão do Oscar. Se você quiser participar é super fácil, entra no link aí de baixo, você pode apostar em quais filmes vão ganhar o quê, e tem prêmios maravilhosos pra você. Vamos falar desse filme. If you go with him, no one will ever forgive you. Life matters even more than love. West Side Story. Amor, sublime amor. Que porcaria, cara. Eu tô incomodado com a existência desse filme. E vamos discutir por quê. Esse filme é um remake de um filme de 1957. A história é bastante inspirada nas tragédias shakespearianas, então você tem todo aquele drama do teatro misturado com a tragédia do amor e tal. E agora, nesse filme novo, o Spielberg pegou essa história pra contar com um visual incrível. E o problema maior pra mim é que ela não foi atualizada. Ela continua uma história bastante shakespeariana. E eu acredito que a gente já tá capaz de entender histórias mais complexas ou entender histórias com mais mensagens por trás, não só, o amor é lindo e ele machuca. E além desse problema que pra mim é muito pesado da gente ficar preso no tempo com a história do amor adolescente, que já é uma coisa que eu não gosto muito, e ainda preso sem querer falar mais nada além disso, ainda tem um problema grande de que essa história ela foi escolhida pra ser contada num momento terrível dos Estados Unidos, que tinha muito racismo, obviamente ainda existe, mas ela é bem marcada por isso, né? Então esse paralelo que a gente pode fazer com Romeu e Julieta, ao invés de ser as famílias, são os grupos étnicos que vivem em Nova York e se odeiam profundamente, e vai ter o amor aí entre os adolescentes desses dois grupos. E quando eles trouxeram pra hoje, eles não tiveram a decência de falar, opa, vamos tratar mais claramente esse aspecto, ou vamos mostrar como é idiota o racismo, no sentido entre esses dois grupos, que ambos estão sendo pisados pelo governo e que poderiam fazer uma coisa e tal. E não, o que ele decide fazer é mostrar exatamente o mesmo ponto de vista. Parece que o roteiro não foi atualizado de maneira nenhuma, apesar de sim ter diferenças na história entre esse filme e o filme de 57, mas não onde importa. Então você tem um dos personagens principais que é um puta racista escroto, e aí o filme vai falar, mas veja bem, é porque ele também sofre muito, tadinho, vamos humanizar esse cara. E eu gostaria muito que alguém conseguisse me explicar por que cacete acharam que era uma boa ideia humanizar um racista, não só um racista, mas o grupo inteiro de racistas, né? E esse é o meu maior problema com o roteiro. Eu acho que a partir daí esse roteiro já não deve ser levado a sério, né? Felizmente ele não tá concorrendo ao Oscar pra isso. Agora, uma oportunidade legal que esse filme dá sabe quando você tá vendo filmes sobre Hollywood, normalmente são sátiras, inclusive, quando eles comentam, um puta diretor incrível vai fazer um remake de uma parada antiga, e aí o personagem principal que você tá assistindo é um ator, e ele, eu quero muito participar, porque isso vai ser muito bom pra minha carreira, tal. Tem esse clichê. E esse projeto pra mim é isso, ele nasceu de uma ideia boba, e alguém levou a sério demais. E aí o bacana é que você vê que os atores estão gostando muito do que eles estão fazendo. Isso eu acho que é o ponto mais legal desse filme. Se você tem interesse, fala, eu tô preparado pra perder 3 horas da minha vida assistindo uma coisa que não vai me dar nada, pelo menos você vai gostar de ver os atores se divertindo. Eles estão fazendo um papel muito bem, cada um deles. E é claro que a gente tem que chamar atenção pra Ariana DeBose, que tá fazendo a Anitta, que é um personagem não muito importante, mas é claro que ela tem o arco dela ali, ela vai participar das paradas dela, e puta, ela tá fenomenal. Todos os atores estão muito bons. Então, assim, eu não consigo falar mal da atuação. Eles entendem que essa história é um clássico, eles estão muito felizes de estar participando, na mão do Spielberg, sabe? Que é um diretor que, é muito falado e tal. É bem bacana isso. E é claro que eu preciso falar do Spielberg, né, cara? O cara que decidiu colocar nas costas, falou, não, eu sou diretor pra caramba, eu aguento. Dá pra mim que eu refaço o West Side Story melhor do que foi feito. Tá bom, eu sou obrigado a dar o braço a torcer. A gente sabe que o Spielberg é um grande diretor, apesar de ter errado muito nos últimos anos. Ele ainda sabe o que ele tá fazendo. É muito legal você comparar esse filme com o de 57, porque o de 57 é muito preso no teatro ainda, então ele é meio bidimensional no que ele quer fazer, apesar de estar começando a andar com as próprias pernas, só que agora a gente vem com o Spielberg, abusar do espaço tridimensional, então isso ajuda muito, não só na direção da história, mas também na direção das coreografias
coreografias das canções, né, que é, pô, muito bonito de ver, a galera, pô, dançando pra cima e pra baixo. O uso de espaço é genial, e eu acho que o Spielberg, ele fez muito bem esse trabalho. De novo, eu não sei porque, cacete, ninguém parou pra pensar, opa, peraí, esse roteiro está uma merda, vamos arrumá-lo para que a parte visual seja interessante e esteja contando uma história legal. Porque não adianta a dança ser linda quando eles estão falando de conceitos super ultrapassados. Eu sei que é um remake, mas se você não vai mudar a história, se você não vai nem tentar analisar a história original como ela era presa naquele tempo, só faz o que estão fazendo com o Poderoso Chefão, pô, só repassa o filme remasterizado e todo mundo vai ficar feliz pra caramba. Mas não, os caras insistem em refazer o filme, os atores estão muito bem, o diretor tá fazendo um bom trabalho, e pra quê, entendeu? E aí, é claro que dentro da direção também vai fazer parte os aspectos técnicos. Eu já falei, a coreografia tá fenomenal, porra, o figurino tá muito bom, inclusive esse filme tá concorrendo ao melhor figurino. Não sei se merece ganhar, mas faz sentido estar concorrendo. Ele tá concorrendo a melhor design de produção, ele tá concorrendo a melhor fotografia. Não são prêmios bobos, não são... Ele não tá lá à toa, apesar de achar que 7 nomeações é muito pra esse filme. Mas é o que eu tô falando, foi muito mais o carinho do pessoal sabendo a importância da obra do que fazendo uma coisa nova. E eu acho que esse é o grande problema, porque quando você olha pro produto final, você tem que se perguntar, legal, mas o que vocês conseguiram com isso? Eu vejo muitas críticas comentando que, pô, o visual é incrível, e é verdade, a direção tá muito boa, a atuação tá foda, esse é o remake, esse é o tipo de remake que tem que ser feito, porque ele adiciona algo novo, então os fãs do antigo vão ter algo, sabe, novo pra assistir e tal, e a gente tá trazendo de volta o Amor Sublime Amor pra essa geração. E eu não sei por que estão fazendo isso. Por que você tá trazendo a história de racismo não resolvido? Então, porque o filme não tenta fazer nada sobre isso, o filme não quer falar sobre isso, o filme quer falar sobre o romance trágico entre esses dois jovens. E é isso, eu fiquei muito impressionado com a falta de vontade de mexer num clássico. Foi medo? Talvez. Eu não sei. É por isso que eu tô tão incomodado com a existência desse filme, é por isso que eu tô tão incomodado com esse filme estar concorrendo a melhor filme do ano. Eu sei que Hollywood adora se masturbar, e toda vez que você fala de Hollywood, eles ficam muito felizes. Então, uma obra sobre, ou refazendo outra obra tão importante pra cultura, e isso é um ponto interessante que eu acho que é legal deixar claro. West Side Story é muito importante pra cultura hollywoodiana e de musical. É impossível você não perceber, por exemplo, a influência que as músicas de West Side Story têm no trabalho do Lin-Manuel Miranda, que hoje é um dos nomes mais importantes em musicais. É por isso que eu venho falando desde o começo desse vídeo. Eu entendo que quem estava participando estava muito feliz de estar participando. O problema é que você tem que olhar a obra não só pelo passado dela, mas por quem ela é agora, entendeu? O que saiu? Saiu esse filme, sem grandes mensagens, sem grandes histórias, na minha opinião, pelo menos romantizando, ou pelo menos passando pano pra um grupo étnico odiar outro, porque, pô, é foda, de vez em quando você não entende o lado do outro, né, amiguinho? E isso não é desculpa pra ser um filho da puta. E é isso, e são 3 horas disso. Eu fiquei eu não consegui assistir esse filme de uma vez. Eu tive que parar no meio, e a gente já falou isso em outros vídeos aqui do Zcast. Esse é um ano de filmes longos. Praticamente todos os filmes aí que estão concorrendo a melhor filme tem 2 horas e 40 pra cima. Esse é o único do ano que eu não consegui assistir inteiro de uma vez, porque eu não suportei, eu tava incomodado com o que tava acontecendo na tela. E, repito, isso não é porque o visual é ruim, ou porque a direção tá porca, ou porque os atores não estão se esforçando, tá todo mundo muito bem. Mas é a história me incomodou profundamente. E aí a questão que eu fiquei no final, quando finalmente terminou o filme, terminou as 200 horas, na minha opinião teve 5 horas de filme. Quando finalmente acabou tudo, eu me perguntei por quê? Pra quem você fez esse filme, né? E por que vocês fizeram esse filme? Vocês fizeram esse filme pra ganhar Oscar, é óbvio. Não tem outro motivo pra ter esse filme existindo. Agora, pra quem? É outra pergunta interessante. Se é pra quem é fã do filme original de 1957, essas pessoas estão mortas ou não vão mais no cinema. Então não é pra esse povo. Então você tem que, talvez, hoje, o público que é que nem eu, o público que é mais jovem e gosta muito de musicais. Então, pô, vamos fazer um filme pro público de musicais. Esse público não é mais preso naquele tempo. Esse público vai ver esse roteiro, essa história, e vai falar, porra, por que o racista não é odiado? Por que a gente tá deixando essa merda acontecer e achando bonita? Não é pra esse público, não é pro público de hoje em dia, porque a gente não vai conseguir achar legal essa história, porque essa história não é legal. Ela é uma tragédia shakespeariana, cara. Essa história só vai ter efetividade com esse público se ela for contada de outra forma. E não foi. Então também não é pra esse público. Então eu não sei pra quem foi feita essa história. E o que eu acho mais legal é que eu terminei de ver, eu odiei esse filme. Porra, será que eu tô sozinho? Será que eu sou um maluco, né?
E aí eu fui ver as críticas são muito positivas. Os críticos, em geral, adoraram, porque os críticos querem saber disso, né? Ah, é um trabalho icônico que foi refeito e tá tudo bem. E legal, show. Mas, porra, você tem que se preocupar com como que isso tá afetando o público, certo? E aí eu fui encontrar, finalmente, uma coisa que comprovou o que eu pensei. Esse filme foi uma bomba. Pelo menos no IMDb, ele tá considerado que ele custou por volta de $100 milhões pra ser feito, e ele não fez nem 80% disso, desde que saiu até agora. E se não fez até agora, não vai fazer nunca mais. Então, assim, ele foi uma bomba pro estúdio, e eu espero que isso tenha computado de alguma forma na cabeça deles. Eu imagino que o pessoal vai pensar, que pena, o povo não deve gostar de musical. O que não é verdade, Tic Tic Boom tá aí pra provar. A gente gosta de musical, só que a gente quer uma coisa mais complexa, a gente quer uma história mais bem contada, sabe? E é injusto, parece que eu tô sendo filha da puta com o cara que escreveu originalmente, o de 57 tá na mão do Lawrence, Arthur Lawrence. E não é isso que eu tô falando falando que é uma obra daquela época. Se você tá passando pra hoje em dia, a gente vai cobrar um roteiro que fale com hoje em dia. E isso, eu não deveria estar explicando isso deveria ser óbvio. Então, assim, se você tá preparado pra perder 3 horas da sua vida, manda bala. E se você gostar, comenta pra mim. Além do visual, eu já falei, eu sei que o visual é bom. O que eu tô falando é como um filme, como 3 horas de obra. Você gostou? Pô, adorei, Eugênio. Você é um idiota porque é bom pra caramba e tá aqui o motivo. Comenta, por favor, eu adoraria saber. Porque eu não encontrei nada pra gostar dessa história e eu não encontrei quem é o público pra essa porra. Então eu adoraria conhecer quem é que gostou dessa história. Essa é mais curtinha, como eu comentei, porque só tem eu aqui pra falar groselha. E até a próxima.